Nós estamos então nesse dia, nessa semana, também chamada da Semana da Páscoa. Eu peço que você abra o seu texto comigo, lá no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, lá no finalzinho, lá no capítulo 26, nessa semana também chamada Semana da Paixão, semana onde o nosso Senhor foi crucificado, mas no domingo ele ressurgiu, glórias a Deus, aleluia. Se coloque em pé comigo, por favor. Eu leio a partir do verso 17 de Mateus, capítulo 26, onde Jesus e seus discípulos vão celebrar a última Páscoa. 26 de Mateus, a partir do verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz: o meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vós que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como diz as Escrituras, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Ó Deus amado, Deus querido, quebrante o nosso coração nessa manhã e permita, ó Deus, que vejamos o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Permita, ó Deus, que tenhamos a alegria e a esperança da ressurreição, porque Ele vive, nós cremos amanhã, porque Ele vive, o nosso coração descansa, porque Ele vive, nós temos a certeza da vida eterna. Obrigado, ó Pai, pelo Teu grande amor, obrigado por tão grande salvação, e obrigado pela obra do Teu Espírito, que vai nos transformando à imagem de Jesus. Permita, ó Deus, que a nossa família de fé seja uma família acolhedora, abençoadora, e que entre nós haja amor, perdão, graça e misericórdia. Que Teu sangue seja derramado sobre nós e que o perdão do Senhor seja uma realidade vivenciada por todos os Teus filhos. Oramos agradecidos, ó Pai, e assim nós oramos em Jesus, para a glória de Jesus e no amor de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nessa manhã eu pretendo falar aos irmãos e às irmãs sobre a Páscoa na visão cristã. Nos últimos anos nós enfatizamos bastante a questão da primeira Páscoa e como tudo isso se deu lá no Egito.
como o anjo da morte, então, passava pelas casas e via nos umbrais o sangue do cordeiro, e porque tinha o sangue do cordeiro, as famílias, então, eram poupadas. E no decorrer da narrativa bíblica, nós vamos acompanhando que a Páscoa sempre foi uma das festas mais importantes para o judaísmo, onde as pessoas se reuniam e contavam para as próximas gerações o que Deus havia feito e como Deus havia promovido salvação e redenção sobre o êxodo, tirando o povo da escravidão do Egito e transportando então para a terra prometida. E nós vamos acompanhando todas as narrativas bíblicas, os profetas, e dessa maneira então a Páscoa, ou a celebração da Páscoa, era também um momento onde os anciãos, aqueles mais experientes, contavam para as novas gerações tudo aquilo que Deus havia feito. E é bom sempre resgatar na nossa memória tudo aquilo que Deus já fez na nossa história. É muito triste quando nós não nos reunimos e não contamos ou recontamos a história da salvação e as narrativas bíblicas para as próximas gerações. Depois nós temos outras narrativas em que o povo vai se esquecendo do poder de Deus, vai se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor fez, e dessa maneira pode surgir uma nova geração, onde essa nova geração não conhece o amor de Deus e não sabe das intervenções do Senhor no meio da história, no curso da história, salvando o seu povo e construindo o seu povo. Dia desses nós estávamos no carro e eu contava uma história ao meu filho, e a minha esposa já olhou para mim e falou assim, ai, né? E então eu comecei a contar a história, e o Timóteo lá da cadeirinha falou assim, eu já conheço essa história. Eu estava contando a minha história. Eu já ouvi essa história. Então você vai ouvir pela 1000ª vez. Ele falou, por quê? Para isso gravar na sua cabeça. E na hora ele não gostou muito. Mas aí eu estava com a minha sobrinha, e a minha sobrinha acha que eu sou o super-homem. As duas. Elas acham que eu sou impecável, irretocável. Elas acham isso. Não sei se pela idade, minha sobrinha acha que eu sou o sujeito mais perfeito na face da terra. E até que, na convivência da família, ela percebeu que eu não sou tão santo como eu deveria ser. E aí meu filho começa a contar a história minha para ela. Eu falei, mas você não estava cansado de saber essa história? Ele falou, sim, mas ela precisa saber dessa história. O povo estava no Egito, o povo estava escravizado, mas Deus, com a sua forte mão, tira o povo, poupa as famílias que têm a marca do sangue. E essa história precisa ser contada, recontada milésimas vezes. Assim como a história da salvação e da redenção. Precisamos contar e recontar milhares e milhares de vezes, porque nós temos a tendência de esquecer. E Jesus então vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, e é muito dramática a leitura do texto, porque Jesus está celebrando a última Páscoa, e os discípulos falam o seguinte, olha, onde o Senhor quer celebrar a última Páscoa? Então se encontra um camarada, vocês vão lá na casa dele, fala que eu preciso da casa dele, até a sala que recebe a última Páscoa, onde é instituída a celebração da ceia, não era de Jesus. Ele empresta a casa do sujeito e ele fala assim para os seus discípulos, vai lá, prepara a celebração da Páscoa. O que tinha na celebração da Páscoa? Da refeição. Tinha o cordeiro. Calma aí, cordeiro. Tinha que comer tudo do cordeiro? Sacrifício o quê? Conforme nós aprendemos aí com o seminarista Rafael. Cadê o Rafael? Integral na quarta-feira. Pães asmos, sem fermento, porque tinha que ter um pouco de pressa, né? Porque a qualquer hora Deus ia intervir, o povo tinha que, ó. O que mais? Ervas amargas, para lembrar aquele momento de sofrimento, de vida dura, de escravidão. E às vezes nós nos esquecemos desses simbolismos. Nós nos esquecemos que a vida sem a graça de Deus e sem Jesus era uma vida amarga, ou não?
E agora nós temos o privilégio de estar celebrando ao Senhor em memória dele. E por isso que a ceia é importante, e Jesus vai instituir a ceia nesse momento da celebração da Páscoa. Enquanto eles estavam celebrando a Páscoa, Jesus é traído, o traidor está à mesa, o traidor celebra com eles, e é interessante que Jesus pega o pão, ele fala o seguinte: agora, tudo aquilo que vocês viram no Antigo Testamento, tudo isso ficou para trás, isso era a sombra daquilo que viria. A última Páscoa, a Páscoa judaica, se encerra em Jesus. Os cristãos não celebram a Páscoa judaica, os cristãos celebram a ceia do Senhor. Então, se no Antigo Testamento nós tínhamos a festa da celebração da Páscoa, no Novo Testamento nós temos que celebrar a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. E por isso que nós repudiamos aquele que diz que botou ovo de Páscoa, como que é o nome dele? O coelho, e nós adoramos o cordeiro. E se as nossas crianças estão falando muito do coelho, é porque nós estamos negando a informação do cordeiro. Ao passo que João Batista, quando vê Jesus, ele fala o seguinte: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sangue vertido na cruz, derramado sobre nós, conforme a Bíblia diz que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, é que nos dá a certeza da vida eterna. E Jesus fala: olha, eu vou para Jerusalém, eu sei que eu serei morto, e vou resoluto pelo amor. Naquele momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, João diz que ele nos amou até o fim. E quando nós olhamos para a crucificação, quando nós olhamos para aquele momento derradeiro do ministério de Jesus, onde ele é acusado injustamente, onde ele é condenado, onde ele sofre, ele estava nos amando, ele estava lembrando de mim e de você. Dia desses, aqui na construção, trabalhando com o irmão Mário, eu encontrei, não sei se quem está em casa vai ver, mas quem está aqui, dá uma olhada aqui. Ô Mário, como que você faz para colocar isso aqui na terra ou na madeira? Bate? E aí, Carlos, você que trabalha em obra, tem que fazer força? Aí eu achei um maior. Aqui, ó. Ele te amou ou não? Aí fui fazer a lição de casa. E na lição de casa eu entendi que esse aqui não era o padrão da época. Era uma espécie de um triângulo. É um pino, parecido com aquele que travava os trilhos da ferrovia. E alguém dizia assim: desce da cruz, Jesus. Ele falou: daqui eu não desço. Eu amo a humanidade, eu vim para salvá-los. Desce da cruz. E ele falou: não, eu prefiro ressurgir ao terceiro dia. Eu amo esse povo, eu vim resgatar esse povo, eu vim construir uma nova humanidade, eu vim salvá-los, eu vim libertá-los. E João, o apóstolo, vai dizer que ele veio para destruir ou desfazer as obras de Satanás. Ele veio para cumprir a profecia lá de Gênesis, que dizia que ele esmagaria a cabeça da maldita serpente, matando a morte, vencendo a morte. E ele então vai instituir a celebração da ceia. E por isso nós, cristãos, celebramos a ceia do Senhor. O pão representando o seu corpo, Isaías dizendo para nós que a nossa paz estava sobre o castigo dele, e o castigo dele nos traria a paz. Aquele corpo que foi ultrajado, humilhado, mas foi o corpo glorioso que ressurgiu ao terceiro dia.
Se na sexta-feira nós temos a crucificação, no domingo nós temos a ressurreição. Se na sexta-feira nós temos Jesus humilhado, no domingo nós temos Jesus ressurreto, glorioso, que se assenta à destra do Pai e diz para mim e para você: eu te amo, eu quero você na eternidade, não passarei a eternidade sem você. Deus me deu essa missão de vir resgatar você. Deus te ama. E os pregos na cruz, Jesus, eu suportei por você. E aquele cálice de vinagre, eu suportei por você. E aquelas chicotadas nos seus ombros, Jesus, eu suportei por amor a você. Para que você viva uma nova vida, resgatado, liberto. E eu vinha cantando no carro com meu filho, falando assim: eu sou livre, eu sou livre. Não tem mais algemas, nada mais nos prende, e o sangue dele nos liberta. Coloquei um texto pequeno no Facebook, da expressão de Jesus, quando ele diz lá na cruz assim: está consumado, no grego tetelestai. É como Jesus estivesse falando assim: eu estou comprando tudo, está tudo dominado. Inferno não tem mais poder sobre a humanidade. Morte não causa mais pavor sobre os filhos de Deus. Algemas, grilhões do pecado, almas aprisionadas em Satanás, só se quiser, porque há libertação em Jesus, somos livres. Está dominado. Por isso que ele mesmo diz que é dele o reino, e nesse reino ele reinará para sempre. E nós, os seus súditos, celebraremos não a Páscoa judaica, mas celebraremos a morte e a ressurreição. E por isso nós amamos a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz diz: você não pode salvar-se a si mesmo, por isso você precisa de Jesus, o seu Salvador. Ele te comprou, Ele fez o que você não conseguiria fazer, porque Ele te ama. E aí então nós temos o novo êxodo, onde nós saímos das garras de Satanás para vivermos livres na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele pega o pão, Ele abençoa, Ele reparte. Tomem, comam, isso é o meu corpo. Lembre-se sempre do meu corpo. Lembre-se sempre do meu sofrimento. Lembre-se sempre do meu castigo. O castigo meu traz para você a paz. E o meu sangue é o sangue estabelecido na nova aliança. Bebam dele todos. E aqui eu acho incrível essa expressão de Jesus, quando Jesus vai incluindo todos nós e nos chamando à reflexão e ao convite à salvação. Bebam dele todos, porque sem sangue não há remissão de pecados. E por isso ele verteu o justo pelos injustos, o Cordeiro Santo para comprar as nossas vidas. E por isso que o pecado para nós deveria ser algo aviltante. Porque o que levou Jesus à cruz? O amor de Deus, é claro, mas os nossos pecados. E por isso o pecado deve ser tratado por nós com seriedade. Não podemos ter uma vida leviana diante do pecado. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, precisamos lembrar que o nosso Senhor morreu por nós. E todas as vezes que você pegar esse pão, você precisa lembrar do grande amor dele por mim e por você. Pegar o cálice e celebrar a aliança dele. E aliança estabelecida no sangue. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Deus prometeu que enviaria Jesus. Vamos lá, exercício rapidinho comigo. Ele prometeu no Antigo Testamento. Jesus veio. Jesus prometeu que morreria. Morreu? Sim ou não? Jesus prometeu que ressuscitaria.
Ele ressuscitou? Jesus prometeu que vai voltar. Ele vai voltar? Glória a Deus por isso. E por isso a celebração da ceia é esse anúncio. Ele nasceu, morreu, ressurgiu e um dia ele voltará. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. E por isso nós cantamos: eu sou livre. Qual que é o sentido da Páscoa? A Páscoa para nós é Jesus. Paulo vai dizer que ele é o Cordeiro Pascal. E por isso nós celebraremos ao Senhor a ceia nessa hora. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você não pegou o seu cálice, por favor, se desloque até a recepção. Como foi bem corrido para mim, eu não consegui pegar. Alguém da recepção pode trazer um para mim aqui, por favor. O Lucas vai chamar também a Vanessa, as crianças. Obrigado, filha, obrigado. Pegue ali o seu cálice, sente-se no seu lugar. Todos foram servidos. Pegue o seu pedacinho de pão, você que é batizado, já foi lavado pelo sangue de Jesus. Pegue esse pedacinho de pão. Lembre-se do corpo do Senhor Jesus. Ore comigo nessa hora, agradecendo a Deus pela fidelidade do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo teu grande amor revelado em Jesus. Obrigado, Deus, pela obediência de Jesus. E obrigado porque Jesus andou guiado pelo teu Espírito. Obrigado por aquele corpo santo, puro, que se entregou para nos amar. Permita, ó Deus, que essa memória nos acompanhe por todos os dias da nossa vida, e que possamos comer esse pedaço de pão, simbolizando o corpo de Cristo, abençoado pelo Senhor. Permita, ó Deus, que essa ceia mude conceitos e valores no nosso coração, possamos levar a sério o pecado e a luta contra o pecado. Permita, ó Deus, que nós, ao comer esse pedaço de pão, lembremos do corpo santo do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Em memória de Cristo Jesus, comamos. Pegue o seu cálice agora comigo. Esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. Se você estiver do lado de alguém com intimidade, quiser trocar o seu cálice, fique à vontade, troque aí. Se você sentir esse desejo. Se alguém quiser trocar aqui comigo, eu espero alguém. Você troca comigo? Somos um em Jesus. Obrigado. Sabe o que esse sangue aqui representa, irmãos e irmãs? Somos da mesma família. Somos da mesma família. Fomos salvos pelo mesmo sangue. Somos filhos do mesmo Senhor. Temos o mesmo Pai. E por isso entre nós não pode ter qualquer outra coisa senão o amor. O que a gente faz com a nossa arrogância? A gente deposita nos pés da cruz. Por isso que entre nós há perdão, salvação, graça e misericórdia. Sangue que representa a aliança de Deus. Uma perguntinha: Deus quebra a sua aliança? E nós também não podemos quebrar. Em memória de Jesus, bebamos esse cálice
lembrando do seu sangue vertido na cruz. Bebamos todos. Nós vamos cantar, mas antes de cantar, eu gostaria que nós fizéssemos algo que é muito comum, ou pelo menos deveria ser nas famílias, que é do afeto, do abraço. Como eu falei para vocês, eu fui a Rio Claro para ver meu sogro, ele não está tão bem de saúde, pude rever as minhas sobrinhas. Eu estava na casa da minha mãe e meu irmão passou e deixou as minhas sobrinhas lá. Ele tinha um compromisso, depois a gente conseguiu almoçar juntos. E aí quando a minha sobrinha entrou na casa da minha mãe, na sala, eu estava escondido com o Timóteo, ela falou assim: não adianta se esconder não, que eu sei que vocês estão aí. E aí a minha sobrinha pequenininha, de 4 anos, saiu correndo e me deu um abraço. Ela falou assim: eu queria te encontrar. Um abraço. No domingo da ressurreição, irmãos, eu queria encontrar vocês. Foi isso que Jesus fez no primeiro domingo pós-ressurreição. Foi encontrar com a Maria Madalena, que eu já preguei. Depois foi encontrar com os discípulos. Teve algum que faltou? Quem foi? Tomé. Ele voltou no outro domingo, porque nós precisamos entender que todos nós somos importantes para Jesus. Eu queria que você desse um abraço, quem está do seu lado, e falasse assim: olha, que alegria te encontrar aqui, como é bom te ver aqui. E a nossa equipe vai vir aqui para a gente cantar Vinho e Pão. Depois um abraço a todos vocês, como é bom ver vocês aqui. Dá um sorriso, dá um abraço, fala assim: olha, que bom que você é da família do nosso Deus. Alguém pode vir aqui me abraçar, por favor?